para quem vai assistir agora a tarefa pela manhã, tá? E boa tarde para quem está assistindo a Tia Gel à tarde. Hoje a tia vai apresentar na aula para vocês fazerem atividade de geografia o assunto representação de lugares, representando lugares. A gente pode representar lugares de diversas formas, tá? Nós vamos, a tia vai apresentar agora aqui que formas são essas, que meios são esses de representar um lugar, tá bom? Nós podemos representar os lugares de diversas maneiras. Vejam estes lugares aqui. A imagem 1 está sendo representada por uma ilustração, né? Um desenho. São prédios, aqui tem a avenida passando os carros, tá? É uma ilustração de livro. A imagem 2 é um desenho feito por uma criança, né? Ela desenhou, representou a rua dela, né? Aparentemente a rua dela aqui, provavelmente, e desenhou o que ela vê lá na rua, né? Casas, vê carros, vê aqui a rua, né? Desenhou o céu aqui, as nuvens e o sol, desenhou pessoas, é como ela vê o lugar. A imagem 3, a gente está vendo a imagem, uma foto de um lugar, foto real de um lugar, como ele exatamente é, né? Com a vegetação, com as montanhas, com as casas. Isso aqui é uma imagem de um lugar real, como ele é exatamente. E aqui nós temos uma planta. Planta, tia? Sim, uma planta. Uma planta é um desenho que se faz de um lugar, usando medidas corretas, usando um mapa, é como se fosse um mapa para chegar até um lugar, tá? Então, essas são algumas das formas que a gente usa para representar, para mostrar algum lugar, como é algum lugar. Eu vou explicar de um por um nos próximos slides, tá bom? Uma representação através de uma planta. Uma planta, gente, que não é a mesma coisa que a árvore, né? Aqui a tia está falando de uma planta, é um desenho, são traços que representam um determinado lugar. Tem profissionais que trabalham com isso, né? Os engenheiros, os arquitetos, eles desenham a planta. Uma pessoa vai construir uma casa, aí eles vão e desenham aquela casa, não a casa com o telhado e tudo, eles vão desenhar usando formas geométricas, usando as medidas certinhas dos tamanhos dos espaços, usam até o computador para isso. Hoje em dia já tem formas de desenhar uma planta com o computador, à mão também, no lápis também eles usam, tá? Usam bastante hoje em dia o computador, porque tem programas para isso, para medir tudo certinho. Então, eles dão uma simulação, uma imagem, né, do que a pessoa pediu, que é 2, 3 quartos. Cozinha, que é a área de lazer. Aí eles fazem um desenho parecido com esse aqui, de acordo com o que a pessoa pede, né? A sala, vejam que eles usam bastante formas geométricas, eles não vão desenhar o telhado da casa, a cor, eles até usam cores, né, para destacar um cômodo do outro. E aí eles fazem como vai ficar por dentro daquele local, tá bom? Como vai ficar cada cômodo daquele lugar. Então, os engenheiros, os arquitetos, eles fazem muito esse trabalho, eles trabalham com isso, com uma planta, uma representação através de desenhos, para as pessoas construírem, porque uma planta, quando você vai construir, você usando uma planta, né, uma representação dessa, a pessoa economiza mais, porque ela vai usar os materiais de acordo com o tamanho que está tudo medido certinho, cada cômodo o profissional mede certinho, de acordo com o tamanho que a pessoa quer, né? A pessoa que vai construir, o pedreiro, o mestre de obras, né? O outro profissional que vai construir também vai ser melhor para ele saber exatamente como é que vai o tamanho, como que vai ficar cada espaço, né? Então, as pessoas procuram muito, antes de construir, um arquiteto e um engenheiro, né, para fazer uma planta,
né? Para representar mais ou menos, representar aquele lugar que ela quer construir. Ela vai dizendo e a pessoa vai fazer um projeto, chama um projeto, tá? Que é esse desenho aqui. De acordo com o que a pessoa que pede, a pessoa que vai mandar construir a casa pede, ele desenha no computador, faz o projeto tudinho, tá certo? Podemos ter também a representação através de ilustração, que são as que vocês veem nos livros, os desenhos aqui, ó, de um bairro, várias casas, né? Tem as fábricas aqui, tem os prédios. A representação através de desenhos de crianças, se a tia mandar vocês desenharem a rua de vocês, vocês vão saber, com certeza. Vocês vão desenhar o quê? As casas, a rua, né? Vão desenhar árvores, se tiver, vão desenhar pontos comerciais, lojas, se tiver, né? Lojas, quando a tia fala, pode ser de roupa, pode ser padaria, pode ser uma farmácia, um ponto comercial que vende algo. Tá? Então, pode-se representar um lugar também usando desenhos, né? Que, claro, não vai ficar igual aquele lugar, mas vai dar uma semelhança, vai dar uma ideia para a gente que vai ver, saber o que é que tem na sua rua, no seu bairro, né? Você desenhando, a gente vai saber mais ou menos o que que tem lá, se tem muita casa, se tem pouca casa, se a rua é asfaltada ou não, se é só de terra, se é só de pedra. Tá? Isso serve para essas representações que a gente faz, facilita para a gente identificar lugares, né? Você pode fazer uma planta do seu bairro, da sua rua, ou seja, um desenho, uma ilustração, para mostrar como é seu bairro, como é sua rua, ou a praça, né? Que você gosta de brincar, ou a praça perto da sua casa. A gente pode representar, desenhar qualquer lugar, tá bom? Observe que a representação de uma praça usando uma planta, tá? Isso aqui é uma representação através de uma planta. Existe uma legenda. O que é uma legenda? São os símbolos com os nomes explicando o que esses símbolos aqui no desenho representam. Por exemplo, o círculo aqui é como se a pessoa estivesse vendo a árvore de cima. Então, ela só desenhou o círculo. Tá? Que representa a árvore, só a copa, só a parte de cima. Essa aqui também é como se a pessoa estivesse vendo, ela desenha como se ela estivesse vendo de cima para baixo, que a gente vai até falar isso lá mais na frente. Essa parte aqui é a fonte, onde cai a água. Já foram em São Luís, lá no centro histórico, que tem aquela fonte que cai bem no meio, né? Um local que fica caindo água dentro, né? De uma superfície de cimento. Então, é a fonte, como se a pessoa estivesse vendo lá de cima. Essa parte aqui é o banco, tá? Esses quatro aqui, ó, como se estivesse vendo de cima também. E esse aqui é o bebedouro, também aqui, ó, vendo de cima e de lado, né? Porque dá pra ver aqui o ladinho dele, tá bom? Bebedouro, onde se bebe água. Tem praças que tem aqui, não sei se vocês já foram em algum local que tem. Mas existem praças que são todas preparadas, né, para a pessoa poder se divertir naquele local, né, e também matar a sede, ou então tem local para lanchar. Varia muito de praça para praça, tá? Então, na planta é usada essa legenda. A legenda são os símbolos e o nome de cada símbolo, o que eles representam, para a pessoa que vê a imagem entender, tá? Na representação através da planta, certo? Nós também temos uma forma de representar lugares, fazendo uma maquete, que inclusive vai ser um trabalho que vocês vão fazer. Vão ter um tempo para fazer essa maquete, tá? E tirar uma foto, como essa menina aí que a tia tá mostrando aqui, e para os pais de vocês me enviarem, tá? O que é uma maquete? É uma representação de um lugar em miniatura. Como assim? Você pode representar o seu bairro, a sua rua, a praça, a sua escola, tá? Em tamanho reduzido. Como, tia? Usando, por exemplo, materiais recicláveis, caixas de papelão, caixas de remédio, papéis,
né? Papéis que vocês têm que já tá amassado, caixas de fósforo, né? Para fazer as cadeiras, as mesas, tampinhas. Então, você vai tentar imitar aquele lugar, construindo as casas, né, que tem, construindo, se for a escola, construindo o prédio, claro que não vai ficar igual, mas você pode tentar construir usando uma caixa de remédio grande, pintando, né, de acordo com a cor da escola. E usar brinquedos também, como aqui o carrinho aqui na estrada, ó, tá? Isso é a superfície aqui de isopor, né? Então, a maquete é uma representação mais ou menos parecida. Claro que tem gente que faz idêntico, eu vou mostrar para vocês já já. Faz idêntico àqueles lugares. No caso de vocês, o trabalho de vocês não vai precisar ficar idêntico, mas vocês vão escolher um lugar, tá? A escola ou a casa de vocês e vão representar usando materiais recicláveis. Fazer algumas casas. Se for a sala de aula também, pode representar a sala de aula. Pega caixinhas de fósforo e monta as mesas, o armário, caixas de remédio, tá bom? Então, vocês vão escolher um lugar e tentar fazer essa representação em miniatura, tá? Como se fosse uma sala de aula em tamanho menor. Então, eu vou mostrar para vocês agora exemplos de maquete para vocês entenderem melhor. Olha aqui, ó. Esses alunos fizeram a maquete de uma área verde, um parque, né? Eles aqui provavelmente dá para fazer com bolinhas de crepom, tá? Bolinhas de crepom e palitinhos, essas árvores. Eles aqui colocaram animais, né? Já comprados mesmo, esses animais miniaturazinha. Colocaram areia, colocaram algo aqui, pode ser plástico azul para parecer a água, né? E aí fizeram uma representação de um parque, né? Uma maquete de um parque. O menino aqui, ele fez uma representação de uma praça. Vejam aqui, ó, uma praça, né? Ele pintou de acordo as árvores aqui, ele pintou. Ele fez os banquinhos, né? Ele usou a criatividade dele para tentar imitar a praça que ele conhece. Ou a praça perto da casa dele, ou ele já viu, né? A menina fez um parquinho. Vejam aí, ó. Usou um brinquedo aqui para ser o escorregador. Fez uma mesinha de caixa de papelão, provavelmente, né? Colocou aqui umas árvores artificiais, né? Que a gente compra em loja de R$2. Ela usou a criatividade dela aqui para representar um parquinho que ela já viu, que ela vai, né? Olha essa representação aqui, que é enorme, ó. Essa área aqui. Isso aqui, esses tipos de maquete aqui são feitos por profissionais. Eles realmente fazem idênticos nos lugares. Pegam madeira, fazem cercas aqui, ó, aqui tudo cheio de rendinhas com palitinhos, né, de fios. As árvores, às vezes, eles usam até o próprio o vegetal mesmo, né, os pedaços, os galhos. Então, essa aqui é uma maquete profissional, tá? Representa um lugar real que existe. Nesse caso aqui também, a pessoa usou madeira, né? Fez uma caixa com várias divisões e foi fazendo cada cômodo, né? O banheiro, a cozinha, também é uma representação real, tá? Então, a maquete a gente pode usar coisas simples, né? Coisas recicláveis para a gente fazer. E existem as pessoas que fazem a maquete para apresentar para a empresa onde trabalha, ou então para construir em algum lugar, né? Quem vai construir um prédio, mostra a maquete de como é que vai ficar para aquela pessoa, para aquele dono daquela empresa. Então, é uma forma também de mostrar para quem vai construir como vai ficar aquele local, porque é uma representação real, mostrando, não é só o desenho, vai mostrar os elementos que vai ter dentro, né? Vai mostrar mesmo como vai ficar realmente, tá bom? Representando o bairro de diferentes pontos de vista. Olha aqui. Ponto de vista. O que é o ponto de vista? Refere-se, né, do observador. Ponto de vista refere-se do observador em relação ao objeto ou lugar observado.
Eu posso desenhar casas do meu bairro quando for um desenho, olhando de cima e de lado, como eu vou já mostrar aqui, ou só de cima, como é o caso da planta, tá? Posso mostrar a parte de trás, só a parte de trás das casas. Existem várias formas de representação, de desenhar. Por exemplo, a vista de cima e de lado. É quando eu estou olhando aqui, estou em pé olhando algo de cima, mas eu consigo ver de lado também aquele objeto, aquele lugar. Vista só de cima, quando eu baixo a cabeça e estou olhando lá para o chão. A vista de frente, não tem no livro de vocês, mas eu coloquei aqui para vocês. Vista de frente, agora como eu estou olhando para vocês, para o computador. E a vista de lado, né? Quando nós temos o lado esquerdo e o lado direito, né? Então, a vista de lado. Então, você pode desenhar um objeto desses pontos de vista aqui. Você pode desenhar uma casa de lado, uma casa de costa, de trás, uma casa de frente, né? Ou a sua rua, desenhar só as casas, a parte de trás, ou então desenhar de cima para baixo, só os telhados, dando de ver só os telhados e as copas da árvore, como foi a representação lá da planta que eu mostrei, tá? Então, existem esses pontos de vistas aqui para você representar, tá? De cima e de lado, só de cima, de frente e só de lado. Então, meus amores, é isso, tá? Representação de lugares é a tarefa de vocês hoje. Lembrando que a tia vai passar o trabalho de maquete, vai dar um tempo bom para vocês tirarem a foto de uma maquete bem legal e mandar para a tia a foto, tá bom? Um beijão, muitas saudades, bons estudos. E qualquer dúvida pode me mandar perguntando para a tia. Um beijo, saudades.